Tudo bem? Eu tô aqui mais uma vez num novo episódio do Arquitetando Sorrisos e hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo uma pessoa muito querida para mim, que é a Tamara Kubi. Tamara é diretora sênior de marketing da Align Technology para a América Latina. E óbvio, eu vou começar como a gente sempre começa, né? Deixando ela super à vontade, ela contando um pouquinho da trajetória dela, né? Afinal de contas, ela já está há um tempo nesse mercado corporativo de odontologia e ela vai falar um pouquinho, ela vai se apresentar para a gente. Bom Obrigado, bom dia. dia, bom dia, um prazer estar aqui com você. Bom, sou Tamara Kubi, como você falou, estou há algum tempo nessa trajetória da odontologia. Eu comecei minha carreira primeiro na Unilever, depois eu fui para a Clorox, mas passei grande parte da minha carreira na Colgate-Palmolive, onde de fato eu tive muito contato com a odontologia. Fiquei 17 anos lá, tive a oportunidade de morar um tempo fora, então fiquei 2 anos morando no México, responsável por inovação para a categoria de higiene oral para a América Latina. Depois eu fui gerente geral no Chile, fiquei 2 anos morando no Chile. Trabalhei depois 3 anos na Mondelez, outro mundo, o mundo dos snacks. E estou na Align há 5 anos, completo 5 anos de Align agora em janeiro de 2026. Que bacana, linda trajetória. É, vamos lá. Como é trabalhar num setor tão dinâmico, né, como a tecnologia em odontologia? Que hoje você está numa empresa de tecnologia na odontologia. Sem dúvida. A É um, gente desculpa, é um desafio? É um desafio. A gente brinca lá na Line que 1 ano de Align equivale a 7 anos em qualquer outra empresa. Porque é um mercado extremamente dinâmico. E o que é interessante é que a Align Technology, mundialmente, ela quebrou um paradigma. Ela quebrou o paradigma da odontologia tradicional, lançou no mercado, né, os alinhadores transparentes e vem, desde então, trazendo novidades todo ano. Então, por que que é um desafio e, ao mesmo tempo, uma enorme oportunidade? Porque a tecnologia ela avança à velocidade da luz. E nós que estamos na área de marketing precisamos estar muito antenados a essas inovações, mas, ao mesmo tempo, desenvolver uma estratégia que possa ser bem entendida pelos profissionais da odontologia e, obviamente, também pelos pacientes. Então, acho que esse é o grande desafio, ainda mais na era da inteligência artificial, onde a gente está agora num novo, vamos dizer, num novo quantum do ponto de vista de como entregar as mensagens para o mercado. Então, podemos dizer que o grande desafio é porque esse marketing de tecnologia na odontologia, ele difere em que no marketing por exemplo, de uma outra empresa? O que é diferente, né? Porque Uhum. acho que você se especializou na nossa profissão, né? Com os dentistas em várias áreas, quer seja de oral care, quer seja agora de tecnologia, enfim. O que diferencia? Ótima pergunta, doutor Renato. E o que o diferencia? Primeiro ponto, né? Eu vim de empresas que a gente chama de bens de consumo, tanto a Unilever, quanto a Colgate, quanto a Mondelez, onde o consumidor vai no supermercado, encontra um produto, se encanta ou não por esse produto e consome esse produto. A grande diferença na Line eu diria, o relacionamento. Hoje a gente tem uma base de milhares de doutores e o grande motivador do nosso dia a dia é, primeiramente, o relacionamento com os doutores. Então, ele não é um marketing de colocar uma campanha, fazer com que o paciente seja impactado e consuma um produto. Ele é um marketing que passa pelo crivo da ciência. Uhum. Então, acho que essa é a grande diferença principal, e você tem doutores com diferentes perfis. Eu sou responsável pelo marketing para a América Latina, mas eu brinco que mesmo, obviamente, dentro do Brasil, o Brasil é um continente. Sim, sim. Então, o comportamento de um doutor em São Paulo é diferente de um doutor em Recife, que é diferente de um doutor em Porto Alegre, e é muito diferente de um doutor na Colômbia, no México, no Peru ou no Chile. Obviamente que a ciência não difere tanto, mas a forma como a gente comunica e os valores de cada uma dessas culturas
são muito diferentes. E é importante a gente entender dessas culturas e saber como se aproximar. É difícil comunicar inovação para o dentista? Eu acho que não é tão difícil, mas eu acho que a gente precisa, né, e eu acho que essa é uma grande fortaleza da Line, se organizar de uma forma que as inovações façam sentido para o momento que o doutor está. Então, a Line ela traz diversas novidades durante o ano, mas eu acho que o grande beleza, né, a grande beleza da área de marketing é buscar passar essas novidades de uma forma que ela seja relevante para aquele momento do doutor. Ele acabou de se credenciar, não adianta eu falar de grandes tecnologias e algo tão diferente do que é o que ele precisa naquele momento. Você acha que os dentistas estão respondendo bem essas inovações? Como que você acha que o dentista brasileiro, por exemplo, ele reage de maneira diferente do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, com relação à velocidade de aceitação? Como que funciona trabalhar num mercado na América Latina? É completamente diferente? Completamente diferente, não diria, mas é diferente. Em que aspecto? Eu acho que o primeiro aspecto, eu acho que no Brasil, o brasileiro, né, diferente de outros países do mundo, primeiro, a questão da tecnologia e principalmente da presença em mídias sociais, ela é gigantesca. Então, a gente vê, por exemplo, né, doutores postando e muito interessados em estar associado à tecnologia digital. Não que isso não aconteça em outros países, claro que acontece, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o brasileiro ele tem essa vontade de querer aprender e essa vontade de receber tecnologias de uma forma mais natural. Uhum. Então, eu vejo sim que tem essa diferença, mas como eu estava comentando, eu acho que o principal ponto é nós entendermos a necessidade daquele doutor no momento da trajetória deles. E eu acho que a parceria com vocês, por exemplo, né, com você, doutor, que é professor, é fundamental, porque não adianta a gente querer falar uma linguagem que não seja a linguagem do dentista, do Uhum. ortodontista. Então, eu acho que um ponto fundamental é a questão da educação e a parceria com quem consiga também trabalhar conosco para comunicar o que o doutor entende. Se eu entendi bem, o dentista brasileiro ele se expõe mais na mídia. É isso. Ele trabalha mais a imagem, mais a marca pessoal. O dentista brasileiro tem esse perfil? Sem menor dúvida. O dentista brasileiro tem mais esse perfil de se preocupar muito com a sua marca pessoal. E a gente vê vários doutores com milhares de seguidores, algo que não é tão comum em mercados como os Estados Unidos ou a Europa. Então, sem dúvida nenhuma. E como que as empresas participam nessa, né? Em relação ao cliente, como que você pensa em dar ferramentas para esse doutor que gosta de expor, né? Como introduzir o produto Uhum. nesse cotidiano de exposição, que é o marketing pessoal, a marca, desse dentista, que afinal de contas ele está focando, ou deveria estar focando, né, na clínica, no seu perfil profissional. Como que vocês fazem para levar a imagem da empresa dentro desse marketing da clínica individual de cada um? Doutor, eu acho que é uma questão de um ecossistema. Então, o que nós fazemos hoje? E a gente aprendeu ao longo dos últimos 5 anos, desde a pandemia, que a gente precisa estar mais próximo do doutor. Então, hoje a gente tem dentro da Line um programa que se chama Loyalty, que é um programa onde alguns doutores participam, recebendo não apenas a questão, né, de gerenciamento de mídias sociais, mas principalmente da educação de como se comportar nas mídias sociais. Dentro do meu time, a gente tem pessoas que entendem muito da parte de performance, entendem muito como os algoritmos das plataformas como Google, como Twitch, como Meta estão evoluindo. Então, a gente faz treinamentos, a gente tem workshops com esses doutores
E eles são bastante agradecidos, porque justamente, né? Outro ponto que a gente fala muito, nós em marketing, se não somos dentistas, a gente conta com a parceria dos doutores, que são os que entendem profundamente a questão da ciência. E hoje nós vemos essa questão do marketing digital como uma ciência. Uhum. E por isso que é importante esse relacionamento e esse foco em treinamentos. Nós fazemos treinamentos todos os trimestres, reuniões com esses doutores, e alguns deles participam conosco em sessões até individuais. Uhum. O que é muito importante também, que eu diria, é o staff da clínica. Você tocou um ponto muito importante, que é a questão, como é que o doutor consegue estar presente na clínica, atender os pacientes e, ao mesmo tempo, gerenciar o consultório, gerenciar essa presença em mídias sociais e gerenciar essa marca pessoal. Primeira dica que a gente sempre dá é contar com uma equipe e um staff que possam ajudar o doutor nessas várias frentes. Então, hoje nosso time da Align, que fala muito sobre o tema de digital marketing, né, de mídias sociais, fala também com o staff da clínica. Isso é fundamental, porque o doutor sozinho, e esse eu acho que é um dos principais aprendizados ao longo dessa jornada, o doutor sozinho não consegue dar vazão e gerenciar todas essas frentes. Então, ter esse preparo, esse respaldo do staff é fundamental. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho, afinal você trabalha numa empresa de tecnologia, né? Na ortodontia, que é a Align, que tem um produto, né? Aliás, tem o scanner, né? Que permite fazer o escaneamento, é o início da jornada. Você tem várias plataformas digitais de uso e tem o produto, vamos dizer, final, que é o alinhador para fazer a movimentação ortodôntica. E eu queria que você falasse um pouquinho como a tecnologia impacta, né, a experiência do paciente, né? Como que vocês pensam, né? Como marketing, vocês têm que pensar desde o agendamento até lá manter esse paciente no consultório, né? Experiência pós-atendimento. Como é que vocês trabalham em conjunto com a área de tecnologia da Align para lançar uma plataforma, uma inovação? Que nem você falou, o Mussa esteve aqui, falou de 250 inovações em várias áreas por ano. Então, como que é esse trabalho? Pensar no público final, que na verdade é a relação B2B, depois o B2C, né? Você tem que pensar, fazer essa conexão de uma empresa que não para de inovar, aliás, como toda empresa de área de saúde e tecnologia, falar para nós que divulgamos o produto para o consumidor final. Como que é isso? Eu acho que a Align encontrou uma maneira interessante de conversar com o paciente, com o doutor, para transmitir essa rapidez da tecnologia. Qual que é essa maneira? É através de uma plataforma, que nós chamamos uma plataforma digital Align, que começa com encantamento. Então, acho que a grande diferença e o que faz com que as pessoas... A gente conversa com alguns doutores, inclusive a gente fez uma pesquisa recente, que alguns doutores comentam, me falam sempre desse fluxo digital, da odontologia digital, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. E hoje as pessoas, quando conversam comigo, falam, mas espera, você está atrasado, né? Você ficou lá para trás, como que eu faço? E a gente brinca, né? O mote de tudo começa com o iTero, que é o nosso scanner. E, de fato, é realmente onde tudo começa. Porque o iTero, além de ser uma ferramenta fantástica, né, de diagnóstico, é uma ferramenta de encantamento do paciente. Hoje, a gente, no nosso dia a dia, a gente está mexendo com os nossos celulares, a gente recebe impactos, milhares de impactos de como conversar com a inteligência artificial. Então, é natural que quando um paciente chegue no consultório e ele seja escaneado, ele se sinta extremamente encantado. Acho que você deve vivenciar todos Sim, os todo dia. dias. E como nessa mudança de chave, que antes o paciente era moldado, e aquele incômodo para algo dele se ver na tela
como fica o sorriso dele antes e depois. Respondendo à tua pergunta, como que a gente orquestra todas essas mudanças e essa tecnologia? Então, a gente tem, obviamente, né, a Line é uma empresa americana, tem uma área de desenvolvimento de produtos, é uma empresa que investe mais de 300 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. E como que é feita essa conexão? O meu time, com esse time dos Estados Unidos, a gente monta, obviamente, um plano todos os anos, pensando em quais são as novidades que vão fazer sentido mundialmente para o mercado local. Essa plataforma digital, ela começa então lá na conexão, lá no iTero, e ela vai permeando 7 passos, passando, né, pelo diagnóstico, pelo planejamento, pelo tratamento e, super importante, a retenção. No final das contas, a gente sabe que tratar um paciente é tratar do seu sorriso durante toda a vida. A gente sabe que as movimentações elas acontecem durante toda a vida e por isso que a gente comunica essa plataforma digital Align, que são passos que a gente mostra para o doutor como encantar esse paciente, como ele, como doutor, consegue ter uma vida mais fluida. Tantos doutores comentam com a gente. Claro que o começo, como qualquer nova ciência ou Sim. aprendizado, é mais difícil. Você deve perceber isso com seus Sim, alunos. sair da zona de conforto é difícil. Sair da zona de conforto é difícil, mas a hora que você entra neste fluxo digital e percebe que você pode fazer o planejamento da tua casa, você pode fazer o planejamento, não precisa estar na cadeira, enfim, faz com que você também sinta que você pode fazer outras coisas, você pode aproveitar outros momentos enquanto você está focado no seu trabalho. Fantástico. Existe um novo perfil de paciente influenciado por tecnologia e informação? Com que velocidade isso muda? Se ele existe, se existe esse perfil novo? Sem dúvida, o paciente mudou muito. Antigamente, a gente via que o paciente chega no consultório, tem um problema, o doutor vai, obviamente, prescrever o que faz mais sentido. Hoje, a gente percebe que as pessoas vão no Google, vão no ChatGPT, chegam no consultório já com eu preciso deste tratamento. Então, a gente sabe, inclusive, que a questão da força da marca também tem muito a ver com esse movimento. Há 5 anos atrás, eu falo, né, quando eu entrei na Line, o conhecimento, por exemplo, da marca Invisalign no Brasil era muito baixo. Uhum. Através dos investimentos de construção de marca que permeiam não só o paciente, mas também a educação, a aproximação com o doutor, a gente vê que o paciente chega na clínica e fala, eu quero Invisalign. Invisalign acabou virando sinônimo de categoria. Uhum. Então, claro que mudou. E o repertório do paciente também mudou. O paciente chega na clínica com o repertório já com argumentos e contra-argumentos do que ele acha que é bom para ele e daquilo que o doutor vai prescrever. Então, isso faz com que quem comunica, quem está na área de marketing, também tenha que estar muito preparado. Algo que eu brinco, né? Inteligência artificial. Atualmente, as pessoas já não buscam mais, não é que não buscam, buscam no Google, mas elas vão lá no ChatGPT com prompt e já vem com uma resposta muito mais assertiva daquilo que elas estão buscando, né? Mas até o que a gente vê? Inteligência artificial, vamos fazer um paralelo, né, com o I e com A, inteligência artificial. Eu brinco muito que a inteligência artificial ela não funciona se não tiver a outra IA, que é a inteligência afetiva. Essa é a grande... Né, a gente faz muito essa analogia da inteligência artificial com a inteligência afetiva. Por quê? E principalmente eu digo na forma como a gente se comunica, porque o principal propósito da Line é transformar sorrisos e mudar vidas, mas mais do que isso, o papel do doutor nessa questão da inteligência afetiva. Porque, de novo, né, não adianta a pessoa vir com todo o repertório lá do ChatGPT e ter um doutor que não tem essa empatia e transmita essa confiança para o paciente, mostrando, inclusive, através das ferramentas de inteligência artificial,
que a Line proporciona, ou mesmo do seu conhecimento, Uhum. como é que o sorriso vai ficar. E a gente diz que não é apenas tratar o sorriso, é fazer um diagnóstico da saúde oral daquele paciente. Acho que na minha trajetória, com experiência, né, tanto na Colgate e agora na Line, a gente entende o quanto é importante o tema da saúde oral para a saúde sistêmica. Uhum. Então tudo começa pela boca, e eu acho que esse conceito vai continuar cada vez mais se disseminando. Tanto que hoje a gente vê a medicina integrativa, né, tendo muita relação entre, né, a nutrição, a odontologia e todas as outras especialidades da medicina. Tamara, eh, existem dois tipos de marketing. Marketing para atrair o paciente para a nossa clínica. Uhum. E aí, se você quiser falar um pouquinho, eu tenho que estar, dentista, tenho que estar em todas as mídias. Como que funciona isso? O que que você pensa a respeito? Uhum. E você diria que o marketing interno, depois, o melhor marketing é a experiência do cliente? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois parâmetros aí, né? O marketing Uhum. externo e depois o Sim, interno para manter esse paciente fiel. sim. Acho que é uma excelente pergunta. Há um tempo atrás, a gente falava assim, B2B, muito diferente de B2C. Uhum. São diferentes, claro. Eu vou conversar com o paciente e eu vou conversar com uma clínica, um doutor. Mas eu diria que no final das contas elas têm que estar muito interligadas. Então, só para te dar uma referência, hoje no time de marketing da Line, claro que a gente tem uma parte do time que cuida das campanhas que vão para os pacientes, uma parte que cuida de todo o programa, né, de fidelização e encantamento dos doutores. Mas esses times eles precisam trabalhar de forma integrada, porque na ponta nós temos seres humanos que estão preocupados no final do dia em buscar a melhor solução, seja o paciente para o seu tratamento, seja o doutor, obviamente, para encontrar a melhor solução científica para aquele caso. Então, o que, que eu diria? Claro, a jornada para chegar até o consultório, né, que a gente comunica através das nossas marcas, é fundamental, mas, de forma bem clara, respondendo a tua pergunta, a experiência no consultório faz total diferença. Desde a forma como o paciente chega, como ele é tratado, como o staff se posiciona, como o doutor se posiciona, são áreas que precisam estar muito ligadas. Então, o que a gente faz também é cada vez mais buscar uma forma de integrar como eu comunico para o paciente e como a clínica comunica para o paciente, de forma que elas fiquem harmônicas, de forma que a gente consiga transmitir quais são os valores como marca que a gente quer transmitir para aquele paciente. Então, ao mesmo tempo que eu te diria, são diferentes, precisa ter uma intersecção, precisa ter um entendimento, tanto do profissional que está comunicando para o paciente, como aquele que está comunicando para a clínica, eles precisam se conversar e entender tanto as dores quanto as soluções dos dois lados. Elas não podem caminhar de forma independente, tem que ser um caminho congruente. Eu como profissional da área, né, tenho clínica, eu sempre fico pensando nisso, isso tem que ser uma estratégia, e se eu tiver errado você me... Porque não adianta eu comunicar, eu atrair através de uma comunicação visual, eh, minha marca pessoal, né, aquilo que ele enxerga e que ele, obviamente, se identifica buscando a solução do problema dele, se depois eu não entrego dentro da clínica aquela expectativa, né? Então, você acha que isso é o dentista ele se vira sozinho? O que que o doutor que tem sucesso nesse caminho, por onde ele buscar, né? Assim, o que ele faz para trilhar isso? Ele tem que ter uma pessoa de marketing, ele pode buscar, a Line ajuda nisso, com Uhum, o loyalty. uhum. Fala um pouquinho para mim. Legal. Voltando só à pergunta que você fez, né, sobre a questão da presença em mídias sociais.
ainda mais no Brasil, que é um mercado que consome tanto a mídia social. A continuidade da presença na mídia social é fundamental, em todas as plataformas, seja Meta, seja Google, YouTube. Então, a gente sabe, né, existem as dicas de você precisa ter a consistência, você precisa aparecer em vídeos, você precisa estar presente, mas você tocou num ponto-chave, né? A gente sabe que a mídia social sempre passa a vida ideal, a melhor experiência, e claro, se essa imagem ela não é realizada no consultório, o paciente não volta. Então, essa forma, vamos dizer, de encantamento que a gente coloca nas mídias sociais, ela tem que estar presente na vida real, no dia a dia do consultório. E, sem dúvida, o doutor precisa de ajuda. Então, eu acho que existem diversas formas de conseguir essa ajuda. Uma delas é contrata uma pessoa de marketing para administrar a tua rede social. Outra forma de ter ajuda, o staff que está dentro da clínica. Tem uma pessoa lá que pode cuidar do CRM da clínica? Tem uma pessoa dentro da clínica que pode entender melhor da jornada de CRM? Então, como é que eu vou captar um lead através da mídia social e vou converter esse lead em tratamento? Então, acho que sim, acho que é uma outra forma, né? Tanto ter dentro da clínica, como ter uma agência que possa ajudar. Se a Align ajuda, sim, a Align ajuda. A gente tem alguns programas, um deles é o Loyalty, onde os doutores recebem e de forma individualizada, como eu falei. Existe uma parte do time que foca num grupo de maneira mais individualizada e um grupo que a gente faz palestras e dá dicas de como fazer com que esse lead seja um lead, vamos dizer, mais preparado ou que esteja no momento de conversão. Como fazer com que, a hora que o lead chegue na clínica, ele realmente vá fazer o tratamento, né? Porque chegar até a clínica já é uma jornada. Agora, ele vai se converter num paciente, vai fazer o tratamento? Então, a gente sim faz de maneira tanto individualizada, mas eu acho que para um doutor que queira de fato se desenvolver, é fundamental ter dentro da clínica mesmo, através de captação externa, alguém de marketing. Por que também, doutor? Porque a questão do marketing de mídias sociais muda todos os dias. Os algoritmos do Facebook, da Meta, do Instagram, eles mudam. E o custo também, como rentabilizar um investimento de mídia que você faz nas suas captações. Eles mudam de uma forma muito rápida. Então, é importante ter esse apoio, ter esse ecossistema por trás das clínicas. Então, eu diria que cada um tem do seu expertise. O doutor, na questão do tratamento, eventualmente, né, de conseguir ter, nem todos os doutores também têm essa empatia para ir para a mídia social, mas ter orientações de algum profissional da área de marketing, para que essa jornada seja mais fluida e com menos obstáculos. Muito bem. Tamara, você acha que o mercado, né, da odontologia ele está caminhando? Eu converso isso algumas vezes com os meus convidados, que hoje, quando a gente fala em saúde, a gente fala de saúde de excelência, uma saúde moderna, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo há muitos anos, que é o paciente no centro das decisões. Então, quando a gente tem uma clínica e você está pensando no paciente como um todo, a gente acaba saindo da nossa especialidade para solucionar. E isso mudou com os anos. Eu tinha uma clínica só de ortodontia, eu não tirava um dente descido, eu indicava, né? E indicava para fazer limpeza, indicava para isso, para aquilo. E hoje em dia a própria sociedade mudou. Uma cidade como São Paulo, a mobilidade é difícil. Você acha que é uma tendência a gente acabar tendo uma clínica com mais soluções na área da saúde? Você acha que isso é uma tendência? O dentista ele tem que ter esse olhar para comunicar, por exemplo, com família. O pai vai, leva o filho numa clínica, mas ele também tem as soluções para ele. O que você acha disso? Isso é uma tendência no mundo?
Isso é uma tendência que já existe no mundo e está entrando no Brasil? Ou eu estou falando uma bobagem? Nenhuma bobagem. O mercado brasileiro, doutor, é um mercado que vem evoluindo muito e a gente tem um dado muito importante. O Brasil é o país que tem o maior número de dentistas no mundo, né? Mais de 450 mil dentistas. E o que é muito presente no mercado brasileiro é o tema da multidisciplinaridade. O que significa? Clínicas que não tenham apenas uma especialidade. Então, no Brasil, mais de 80% das clínicas, elas acabam indo para essa vertente de ser multidisciplinar. E por que isso é relevante? Exatamente pelo ponto que você tocou. A gente fala, né, às vezes em inglês, one stop shop, ou seja, eu quero ir para um lugar e encontrar tudo. Uma cidade como São Paulo, caótica, que eu demoro para chegar no consultório, o paciente se sente muito mais respaldado se ele puder encontrar naquele mesmo lugar a solução para o tratamento de uma forma holística. Então, é a ortodontia que trabalha com implantodontia, que trabalha com a odontopediatria. Essa é uma tendência, sem dúvida nenhuma, e o Brasil, diferente de alguns outros países, né, como, por exemplo, a Europa, alguns países, Estados Unidos, ainda é mais separada a questão da ortodontia do que a gente fala dos clínicos gerais, mas o Brasil é um mercado onde a multidisciplinaridade é uma realidade. E os doutores que ainda não perceberam a importância dessa questão acabam ficando um pouco desatualizados, porque as pessoas de fato estão buscando praticidade, conveniência e, além disso, quando alguém vai para uma clínica, por uma questão de ortodontia, e vê que naquela clínica ela consegue buscar outras soluções, implanto, pério, etc., ela vai dar mais valor para aquela clínica. Ela vai se sentir mais acolhida, ela vai entender, nossa, essa clínica é fantástica, porque tem especialistas de várias áreas. E lá eu me sinto realizado, porque eu vou num lugar e tem, inclusive, né, um corpo de doutores que podem tratar do meu caso. Então, sem dúvida nenhuma, e a gente vê o tema, né, dessa parceria entre os ortodontistas e os clínicos gerais como casos de sucesso. Cada vez mais esse trabalho em conjunto traz aumento de lucratividade, melhoria de rentabilidade e pacientes mais contentes, mais realizados. Vocês, né, principalmente esse mercado da ortodontia, né, a gente vê... Eu sempre trabalhei com criança, nem todo profissional que faz ortodontia trabalha com todas as faixas etárias, eu sempre trabalhei com todas as faixas etárias, mas eu, obviamente, dentro da faculdade, eu dava aula em graduação, pós-graduação, e na faculdade a gente tem uma formação de ortodontia mais na clínica infantil. O mercado da ortodontia para crianças com alinhadores está crescendo demais. Você acha que o ortodontista brasileiro ele já se deu conta que a maioria dos pacientes são jovens em crescimento e falar de alinhadores ainda no subconsciente ainda está falando de adultos? Como trabalhar isso? Como vocês estão trabalhando isso também? Porque, afinal de contas, vocês estão vindo com, né? Lançaram recentemente o Palatal Expander, você já tem o First há um tempo. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como comunicar agora para o dentista que não faz muito, né? Porque a porta de entrada do nosso consultório é o adolescente muitas vezes, a criança, né? Para o odontopediatra. Mas a ortodontia, quando fala de alinhador, ainda fala muito de adulto. E esse é um tema sensível, porque, afinal de contas, é fantástico trabalhar com criança e adolescente. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Legal. O mercado brasileiro ele tem uma peculiaridade importante quando você compara com o mercado americano, por exemplo. Quando a gente fala do mercado como um todo, nos Estados Unidos, vamos dizer, por volta de 60% a 70% de todos os casos de ortodontia que começam, né, seja alinhador, seja ortodontia fixa, ela passa por crianças e adolescentes. No Brasil, essa métrica é ao contrário. A gente vê no Brasil
que 60%, 70% dos casos são de adultos. Só que isso está mudando. Por que está mudando? Eu acho que alguns fatores. O primeiro, a relevância das gerações mais novas, né? Quando a gente fala de millennials, por exemplo. Estava vendo um estudo recente que mostra que, primeiro ponto, né? Entre 20% e 25% da população de todos os países da América Latina são millennials, né? Então, primeiro ponto, um aspecto estratégico muito importante. Segundo ponto, quando a gente fala de geração de conteúdo e influência tanto sobre pacientes, né, ou, enfim, gerações mais velhas ou mais novas, quem mais gera conteúdo são os millennials. Outro dado relevante, até 2030, na América Latina, o poder de consumo dos millennials vai passar a geração X, tá? Daqui a 5 anos. Então, obviamente que isso traz um olhar e uma reflexão fundamental. A gente tem uma oportunidade estratégica gigantesca. E, respondendo ao teu ponto, eu acho que ainda existe um paradigma do ortodontista de achar que ele... não, isso não é para criança, isso não é para adolescente. O alinhador, ele não vai usar. E a gente vê casos brilhantes, fantásticos, casuística, que mostra justamente o contrário, né? O uso do alinhador até na questão da higiene pessoal, etc. E eu acho que o doutor que ainda não se deu conta disso, de novo, vai ficar para trás. Porque é uma tendência. É algo que está crescendo de maneira extremamente acelerada. E o que está por trás? O poder de consumo, né? A criança e o adolescente, os millennials e as gerações que estão vindo, a Z, enfim, a alfa, são aqueles que vão criar poder de consumo e de influência. Então, tratar desse sorriso, desde os primórdios da infância, muito relevante, muito importante. O Brasil ainda está caminhando nesse sentido, ainda tem muito foco nos adultos, mas o futuro está nessa faixa etária, não tenho dúvida disso. Vamos falar. Talvez eu esteja falando uma bobagem. Você acha importante na sua equipe você ter várias faixas etárias? E se você acha que no consultório isso também tem que acontecer, para a gente comunicar com as diferentes gerações? Eu costumo ter uma frase com os meus alunos que é assim: você não trata os pacientes hoje em dia como você foi. Você não trata a criança que você foi, né? Você não trata a mãe que você foi, muitas vezes, eu que estou numa faixa etária de 59 anos. Então, é importante esse olhar para a etariedade. Tanto vocês como empresa, como marketing né, da empresa, como nós dentro do consultório, é importante ter esse olhar. Ter gente mais jovem, né, ter gente mais experiente. O que você acha sobre isso? Fundamental, fundamental. Eu até brinco, né? Como você falou, né? Eu também tô mais um pouquinho para a geração mais velha aí. Só que na minha equipe, nós temos millennials, nós temos a geração X, Y, Z, etc. É fundamental. Diversidade é provado cientificamente, né? Por vários estudos. Diversidade traz prosperidade. Principalmente, por quê? Porque hoje, de novo, né, os mais novos, eles estão gerando conteúdo, eles é que estão gerando as tendências, eles é que estão influenciando o comportamento de consumo. Então, não adianta eu ter diretores ou pessoas liderando uma empresa, ou mesmo na faixa de gerentes, que sejam pessoas que pensam como eu era quando era criança. Mudou completamente. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 22 anos e eu tenho minha filha de 16. A linguagem, a narrativa deles é completamente diferente da minha, quando eu tinha 16 anos. Então, eu preciso ter essas faixas etárias trabalhando com a gente, até porque eles sempre levantam a mão e, interessante, falam, eu não concordo, eu acho que não é por aí. E esse olhar, né, de justamente mostrar para os mais velhos que não é por aí, é que faz com que a gente consiga progredir. Então, eu não tenho dúvida, e eu sugiro, sem dúvida nenhuma, que dentro dos consultórios, essa seja a mesma realidade.
É através de pontos de vista diversos que a gente consegue progredir. Então, eu gosto muito de ter essa diversidade no meu time, sem dúvida, não só de idade, de gênero, etc. A gente tem essa conversa de uma forma mais abrangente e ainda mais na área de marketing, né, que precisa buscar quais são as tendências, quais são as grandes mudanças de comportamento do Hum. consumidor. Então, é o olhar dessa diversidade que vai trazer essas respostas para a gente. Você acha que se nós, né, dentistas, não tomarmos cuidado, a gente vai acabar tendo. Vou te contar um fato e Uhum, você analisa. Vários alunos falam assim para mim: professor, eu trato uma família e a mãe chega no consultório que é minha paciente e fala assim para mim: olha, a minha filha colocou Invisalign. E uhum. aí, esse aluno falou assim: ela colocou Invisalign com outra pessoa. E a mãe ainda vira para mim e fala assim: você, eu não sabia que você colocava Invisalign em criança. Então, vejam como essa comunicação é importante, né? E o inverso também é verdade, né? Uma pessoa que leva o filho e acaba colocando Invisalign com outro profissional. Então, é, você acha que o dentista ele tem que estar ligado sempre, né? É, nisso que hoje essas gerações né, essa geração, ela é tomadora de decisão. Então também o que é muito comum, a criança fala para os pais: eu quero usar isso eu não quero usar mais. Isso é uma realidade. Quem trabalha com marketing está ligado nessa geração mais decisiva, vamos dizer assim, nos pais, com os pais. Sem dúvida. A gente estuda muito comportamento de consumidor, a gente lê algumas pesquisas. O que tem de diferente nessa geração versus nós quando éramos crianças e adolescentes? É a relação hierárquica de filho com os pais, que é muito diferente hoje. Na nossa geração, o pai falava não vai fazer ou vai fazer e acabou, né? Tinha muito essa forma de lidar entre gerações. Isso mudou muito. Hoje os pais trabalham, hoje os pais, né, passam horas fora de casa, as crianças elas acabam tendo outros membros que acabam ajudando nessa educação, seja na escola, seja dentro de casa e principalmente através das mídias sociais. Então essa relação ela acabou ficando, hoje ela é mais horizontal. A gente percebe que os filhos acabam, obviamente que a gente sempre tem que colocar limites, mas eles falam: mãe, eu não vou usar e acabou, meus amigos não usam, eu vou sofrer bullying na escola. Então, sem dúvida, o poder de persuasão que essas crianças ou adolescentes têm é muito diferente do que nós, quando éramos adolescentes, tínhamos, e acaba ficando uma situação mais complicada, vamos dizer, de administrar como pais, mas a gente precisa prestar atenção, sem dúvida nenhuma. Até porque, né, hoje na escola tem os conceitos de o que é bullying, o que é legal, o que é careta, e as crianças, elas se posicionam e colocam para os pais: olha, ó, eu quero usar isso aqui. E eu acho que você colocou outro ponto interessante. Quando a gente fala de multidisciplinaridade, eu acho que versa também sobre a questão de idade. Porque a pessoa achar que ela vai num consultório que trata só adulto e que ela tem que ir em outro consultório para tratar o filho, é um bloqueio. Sim. Também traz essa Uhum. questão de, eu tenho que levar um para cá e aí eu vou para o outro. Por que não poder estar no mesmo consultório onde a minha família inteira possa ser tratada? Maravilha. É, então, a gente pode dizer que tecnologia e marketing não são mais opcionais, né? Eles fazem parte do padrão de qualidade, se comunicar com o paciente. Totalmente. Eu acho que marketing hoje não dá mais para falar, olha, desenvolve uma campanha e coloca lá na televisão e pronto, vamos ver o que acontece. Sem dúvida. Tecnologia, marketing e principalmente estar aberto ao feedback do teu consumidor e do teu paciente são fundamentais. Eu acho que outro grande desafio de marketing hoje
é você saber dialogar com várias audiências. Hoje a gente coloca um post na mídia social e a gente recebe comentários. A gente tem que saber dialogar, a gente tem que saber também dizer, olha, vocês têm razão, não é por aí, é por aqui. É muito mais democrática essa relação e com a tecnologia evoluindo, isso vai ser cada vez mais importante. Aqueles comentários de elogio ou de crítica do Google ainda são muito importantes São muito importantes. na nossa clínica. Sem dúvida. Sem dúvida, por quê? Porque aquilo que a gente falou, antes de um paciente escolher qual vai ser a clínica que ele faz pesquisa. Ele vai lá no Google e ele vai lá e olha os comentários. Quando começa a ver comentários não tão positivos, ele fala, vou escolher outro, né? E hoje, com o tema de geolocalização, ele diz, vou escolher outro perto da minha casa, deixa eu olhar os comentários. Então, você acha que todo dentista tem noção disso? Porque a gente vai no iFood, a gente vai escolher um restaurante, a gente olha as estrelinhas. Você acha que o dono de clínica de odontologia, ele entendeu isso? Que ele pode ser comentado? Eu acho que muito sim, mas não a maioria. E eu acho engraçado porque, às vezes, a gente, na nossa profissão e no nosso dia a dia, a gente acha que a chave ela é diferente. Então, eu estou operando lá na profissão diferente do que eu sou como consumidor. E aí é que está o pulo do gato. Porque eu sou consumidor o dia inteiro, a gente está no iFood, em tudo. Eu tô lá no Rappi. Na nossa hora do almoço a gente vira você consumidor. Vai lá fazer um booking de um hotel. Nossa, olha o comentário, não vou mais nesse lugar. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O paciente, ele vai lá ter uma experiência no seu consultório. E claro, se ele não ficar de forma positiva, impactado, ele vai lá e comentar. Então, eu acho que ainda nem todo mundo entendeu. Mas quem entendeu vai conseguir fazer uma diferença e vai conseguir ter muito mais sucesso. Então é uma prática legal a gente incentivar os nossos pacientes a falarem da gente, comentar da gente, postar junto. Você acha importante isso? Ele fazer postagem junto? Como funciona? Qual é o impacto nisso? O quanto isso é relevante para a nossa marca pessoal? É o impacto do boca a boca, é o impacto do me sentir positivamente impactado, vou postar porque alguém vai ver, alguém vai se interessar. Então, eu acho sim importante, eu acho que é uma prática super valorizada atualmente, ainda mais no Brasil, com tanta relevância das mídias sociais, eu acho que sem dúvida nenhuma, postar junto, fazer indicação para comentários no Google, porque as pessoas antes de se dirigir para sua clínica, elas vão fazer essa consulta. Então, a gente pode dar um conselho para quem está assistindo a gente, que ele tem que reservar um tempo para fazer material para se divulgar. Ele tem que tirar um tempo. Tem que tirar um tempo. Tem que ser orgânico isso na rotina dele. Tem que ser orgânico. E não pode ser assim, eu postei ontem, daqui a 3 dias eu posto de novo. Daí a 3 dias, não, semana que vem. Não, tem que ter essa constância. E muita gente, eu preciso me produzir para postar. Não, é orgânico. Hoje em dia até as pessoas falam, não, vai para as mídias sociais como você é. Então, sim, tem que reservar um dia para isso, sem dúvida. E por isso que é tão importante ter esse staff que vai apoiar o doutor, para que isso também não seja, né, uma sobrecarga gigante no dia a dia. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, mas então vamos fazer um resumo. Dá uma dica fundamental para o dentista se manter bem no mercado ou conseguir ampliar a sua rede de influência e de captação. Qual o conselho que você daria pensando no marketing daqui 5 anos, né? Se quiser correlacionar com alguma coisa da própria tecnologia, como que a gente se prepara bem? Eu acho que é essa dica que você pode dar. Para um futuro, o que vem por aí? Acho que a principal dica é saia da zona de conforto e busque não focar tanto no que é hoje e naquilo que você acha que é o certo, né?
se deixe estar enganado e peça ajuda. Tenha essa rede de conexão e tenha esse apoio de marketing, esse apoio, de quem vai fazer uma consultoria. Não se feche, eu acho que essa é a principal dica. E outra, mantenha-se antenado. O que está vindo, o que está mudando, como que eu, como dentista, posso estudar um pouco mais sobre inteligência artificial, posso entender o que é isso, como que eu posso me posicionar para que me encontrem dentro da inteligência artificial. Então, para mim é isso, saia da zona de conforto e esteja aberto à diversidade. Muito obrigado. Foi uma delícia conversar com você. Eu que agradeço, foi ótimo, muito, muito obrigada.